mais mastigado que isso aqui é impossível. Ó, biomas do Brasil, outros tipos de vegetação e as suas principais características. E aí, printou? Vamos que vamos, porque tem mais coisa para você printar, hein? Olha só, domínios morfoclimáticos do Brasil. A gente falou sobre isso também, né? Que são aqueles conjuntos relacionados a características de clima, de vegetação, do solo, da hidrografia, do relevo. Dá o seu print aí, ó. Dá mais umzinho. E aí? Foi que foi? Já foi, né? E agora sim, vamos falar do nosso conteúdo de hoje. Nós temos 2 aulas para falar sobre recursos hídricos. Hoje, eu quero falar sobre esses aspectos aqui. Sobre como a água é mal distribuída pelo mundo. E aí, se eu falar de desigualdade na distribuição de alguma coisa, já vou virar comunista na Austrália, né? Enfim, sobre pegada hídrica, água virtual, ciclo hidrológico e vamos fechar falando de bacias hidrográficas. Vamos nessa? Olha aqui, ó. Que imagem bonita, né? Um mapa mundi construído com água. Só que ele não corresponde à realidade. Porque a verdade é que a água é geograficamente mal distribuída pelo mundo. E a culpa, em primeiro lugar, é da própria natureza. Em segundo lugar, mas não menos importante, da estrutura socioeconômica do mundo que drena recursos de alguns países para outras regiões do planeta. O que mais temos no nosso mundo é desigualdade. No acesso à terra, no acesso à renda, no acesso a alimento, não seria diferente no acesso à água. E aí, enquanto em vários lugares do mundo a água é abundante, e enquanto em vários lugares do próprio Brasil, a gente pode dizer que a água é um recurso bastante disponível, em outros ela é escassa, inclusive em algumas áreas do Brasil. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é um país onde existe uma enorme disponibilidade de água. Acho que o Alex Santos está até comentando ali, né, que o Brasil é privilegiado. É verdade. Pelo menos nisso, né? A gente tem algum privilégio aqui. O Brasil realmente desfruta de uma situação muito boa quando comparado a outros lugares do mundo. A gente tem muitas reservas de água superficial e subterrâneas. Entretanto, nem todos têm acesso a ela. E olha que curioso, tem alguns lugares na Amazônia, que é o lugar mais chuvoso do Brasil, onde há comunidades que não têm acesso à água potável. E aí tem gente que pega a água do rio, água que está contaminada. E aí, por beber aquela água contaminada, acaba adoecendo. E aí tem algumas daquelas doenças que você já estudou em biologia, sendo que muitas das doenças que a gente contrai são oriundas de água contaminada. Eu tenho um amigo que vocês ajudaram a receber um belo jantar, o Robson, que se contaminou com água aqui no Rio de Janeiro. Segundo ele, foi um suco de uma lanchonete cuja procedência da água era duvidosa, e ele pegou hepatite. E ele ficou super mal, se tratou, teve que ficar um bom tempo ali num regime especial, mas é algo que prejudicou muito a saúde dele. Assim como tem gente que se contamina com água que tem uma série de elementos danosos ao corpo, e aí vai ter esquistossomose, aquela popular barriga d'água, e outros vários problemas. Aqui, a gente tem um exemplo de uma pessoa que está tendo que deslocar de carroça vários tonéis de água. Essa é uma realidade de várias áreas do Brasil, por exemplo, no semiárido, no norte de Minas Gerais, no sertão do Nordeste, onde as chuvas são escassas e isso colabora para que haja poucos rios perenes. Então é difícil conseguir água doce potável. Aliás, o próprio modo de vida das pessoas é diferente. Eu vou dar um exemplo. A minha sogra é filha de uma paraibana. E a mãe dela, da Paraíba, morava lá, nasceu lá, morou lá por muito tempo. Tem uma mãe, que já é falecida, que morava lá e continuou morando. A minha sogra, ainda jovem, acho que adolescente, foi visitar a família lá na Paraíba e era um lugar do interior da Paraíba. Não me lembro agora o nome exato, eu queria lembrar o nome da cidade, mas é uma cidade bem do interior, onde o acesso à água potável era muito escasso. E aí as famílias tinham um tonel desse em casa, que era o tonel de água
que eles utilizavam para tudo, inclusive para lavar louça diariamente. E como é que funciona nos lugares do Brasil onde a gente tem água abundante? Como é que você lava a louça? Você tem uma água corrente na torneira, né? Aí o pessoal acha que o padrão é esse em todos os lugares. Não é. Qual o padrão aqui no Rio de Janeiro, em boa parte do Rio de Janeiro? Você abre lá a torneira, deixa aberta e vai lavando. Água corrente, lavou. Nesse local onde ela foi, não era assim. Tinha lá um tonel para lavar louça e aquela água era onde você mergulhava os pratos, os copos, e aí depois enxaguava e tal. Então a água era usada muitas vezes. É uma espécie de bacia mesmo de você ia usando ali para fazer o enxágue. E ela ia ficando turva. E aí minha sogra, não acostumada com isso, né, ficou horrorizada. Assim como, coitada, isso quando ela foi lá antes, a primeira vez, criança, os primos dela foram sacanear. E aí ela viu um lugar lá com água, piscina. Eles, não, entra aí, pô, vai lá, se diverte. Aí ela foi lá, entrou, não era piscina. Era o reservatório de água que eles usavam para tudo, para beber água, para tomar banho. E aí ela entrou na porrada, né, apanhou bastante porque ela ficou nadando no reservatório de água porque ela achou que era uma piscina. Então você vê, para ela, como assim? Qual o problema de eu entrar aqui? Até porque ela era criança. Mas o problema é que em vários lugares, de fato, a água é bastante escassa. Em vários lugares, principalmente no caso do Brasil, do semiárido nordestino. E se você olhar para o mundo, a disponibilidade de água doce não é muito grande em quase nenhum lugar. Até porque a primeira coisa que você aprende na escola, geralmente, quando você fala sobre água, é que a maior parte da água do mundo é salgada. Isso é verdade. Quase toda a água que está no mundo é salgada. Dá pra gente usar? Dá. Só que dá trabalho, tem que dessalinizar, isso é caro. Só se faz isso em última instância, quando você não tem outra alternativa mais barata. Por exemplo, lá em Israel, eles fazem isso, mas não é uma técnica que tem um custo-benefício bom, pelo menos por enquanto. E aí eu tenho que usar a água doce. Só que boa parte dela está em áreas polares, que não estão acessíveis. Aí você pode pensar, pô, não dá para quebrar o gelo e trazer para cá? Até dá, mas olha o custo que você vai ter para poder fazer isso. Não compensa. Então a gente tem que se virar com a água subterrânea dos lençóis freáticos, dos aquíferos, que eu vou te contar um pouco melhor semana que vem, da atmosfera, da biosfera, dos animais, seres vivos, dos lagos e dos rios. Olha que loucura. Todos os rios e lagos somados do mundo, inclusive esses rios enormes que a gente tem aqui no Brasil, Rio Paraná, Rio São Francisco, Rio Amazonas, correspondem a 0,009% de toda a água do nosso planeta. Então, esse é um primeiro ponto. A água doce do mundo é escassa. E a água doce existente no mundo está geograficamente mal distribuída. E ela sofre um grave risco de ser contaminada por atividades humanas. Então veja bem, eu não estou te falando que a água do mundo vai acabar. Essa é uma expressão inadequada. O correto é falar que vários lugares do mundo já vivem uma situação de escassez de água doce potável. Entende a diferença? Não é água, é água doce potável. Porque tem lugares que não tem água doce e tem lugares onde o que eu tenho de água doce está contaminada. É o rio que foi contaminado pela agricultura, ou então pela indústria, ou por um esgoto doméstico, ou por qualquer outra ação de origem humana. Tá bom? Agora, olha para essa imagem aqui. Ela mostra o volume de água doce por área no mundo. E aí, vamos lembrar de uma coisa? Vamos ver quem é brabo, quem é braba aí? E lembra qual é a técnica cartográfica que foi utilizada nesse mapa mundi. Ele está esquisito. Os países não estão com um tamanho padrão. Estão diferentes. E aqui eu vejo que o volume de água doce por área na América do Sul, na América Central, é bem grande. Já no norte da África é bem pequeno, na Austrália também é bem pequeno, na Indonésia é bem grande. Opa, o Big Vô foi o primeiro. A Luana também acertou, muito bem. O John deu uma sacaneada, né? Falou que é o mapa com trombose. Não, é anamorfose, que a maioria aí acertou. Parabéns para vocês. Mais um elogio a vocês, mais um parabéns. E aí vejam, olha só. América do Sul, África Central,
e Indonésia, sabe o que eles têm em comum? São os lugares mais chuvosos do mundo, porque ficam na zona tropical e mais especificamente na região do Equador. Então veja como a distribuição de chuvas está completamente relacionada à presença de água doce. Qual a relação que eu faço? Os lugares onde chove mais ao longo do ano costumam ser os lugares com mais água doce. Até aí, tudo bem, né? Mas olha agora para esse terceiro mapa que eu vou te mostrar. Olha como ele é diferente. Esse parece muito com esse, mas não com esse aqui. Esse é completamente diferente, porque ele mostra o uso da água. E aí, quem é que se destaca? Estados Unidos, Europa, Índia, China, Japão. Ou seja, os lugares do mundo, os países que mais usam água, são aqueles onde eu tenho mais população, como é o caso da Índia, o país mais populoso do mundo, e a China, o segundo mais populoso, ou, principalmente, os países mais ricos, que têm mais poder aquisitivo e podem comprar água de outros vários lugares do mundo. Então, se você tem grana, não importa onde você mora, não vai faltar água. Você pode morar na Arábia Saudita, que é um país com pouquíssima chuva, pouquíssima água. E se você tiver grana, você vai poder viver confortavelmente com o quanto de água você quiser, porque você pode comprar a água. Para quem tem condições financeiras, nada é escasso. Praticamente nada é escasso, a não ser aquilo que não existe no mundo mesmo. Mas se existe, o dinheiro geralmente pode comprar. E isso vale para a água também. A água, cujo consumo tem aumentado ao longo dos últimos tempos. Repara como de 1900 para 1950 o consumo subiu e como daqui para os anos 2000 ele seguiu aumentando e aumentando mais. Então a pergunta que eu te faço agora é: por que esse consumo está aumentando? Quem é que mais consome? No que é que se usa essa água? E a última pergunta tem uma resposta que é óbvia, né? Todos têm acesso? Não, é claro que não tem. E vou te mostrar o tamanho dessa desigualdade. Primeiro, entenda que mais de 1 bilhão das 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo vivem sem fácil acesso à água. E lembra que água é importante para beber, mas também para tomar banho, para lavar roupa, para cozinhar, para fazer higiene de várias formas. A água é fundamental. Para a economia também, porque ela é muito usada na indústria, na agricultura. Agricultura sem água dificilmente prospera. E é isso, inclusive, que explica que grande parte da água que se usa no mundo seja para irrigação agrícola. O consumo tem aumentado, em parte, em boa parte, pelo aumento da produção agrícola e pelo aumento da produção de pecuária. Mas também tem aumentado pela industrialização, porque se usa muita água no processo industrial. E também tem aumentado pelo aumento populacional, porque em tese, quanto mais gente no mundo, um pouco mais de água vai ser consumida. Mas não é apenas o total de pessoas que faz diferença, e sim o modo como cada uma dessas pessoas vive. Pessoas com mais poder aquisitivo e com um padrão de vida mais consumista, claro, consumirão muito mais água. Vamos olhar aqui agora algumas outras informações. Olha para essa aqui porque ela é muito legal. Ela mostra no que é que se usa água, mas não como um todo, e sim por país, com alguns exemplos. Eu tenho a Índia, eu tenho a China, os Estados Unidos, a Rússia, o México, Reino Unido, Canadá. Repara, China, Índia e México são 3 países em que a parte da gota com mais destaque é a de baixo, que representa o setor primário da agricultura, da pecuária, do extrativismo. É nessa atividade que eles mais usam água, para irrigação agrícola, para atividade da pecuária ou então para alguma atividade de extrativismo. Para fazer mineração, você usa muita água também para poder separar os minerais. Agora, olha para o caso da Rússia, ou do Reino Unido, ou do Canadá. Aquilo no que eles mais usam água é a indústria, é o setor secundário. E eu vou te falar qual o nome que se dá
para água usada no processo de produção. Água que você não vê. Se você já souber, você pode falar no chat. E veja o caso dos Estados Unidos, onde o uso é bastante equilibrado entre agricultura e indústria, porque eles são potência agrícola, usam muita água nisso, mas também são potência industrial, usam bastante água para a indústria também. Ou seja, guarda agora a informação. De um modo geral, a agricultura e a agropecuária representam as atividades nas quais mais se usa água. Se eu olho para o mundo e quero saber qual é a média global, é a agropecuária, digamos, entre aspas, a principal vilã, digamos assim, do consumo excessivo de água. E aí você pode me dizer, mas é preciso usar? Claro, mas se os processos de irrigação fossem melhor controlados, nós seguramente gastaríamos muito menos água. Tem várias técnicas mais modernas de irrigação que gastam menos água. É por isso que eu sempre digo, a tecnologia não deveria ser uma inimiga. Ela poderia ser uma aliada. O problema é a forma como ela é utilizada. A gente usa a tecnologia para poder espionar o que as pessoas estão fazendo na rede social, para poder mandar propaganda direcionada para elas. Para poder saber o que elas estão pesquisando no Google, para convencê-las a comprar mais. A gente usa a tecnologia para gerar um enriquecimento de algumas poucas empresas em detrimento da maioria da população. Mas se bem usada, a tecnologia poderia ser uma super aliada em quase toda a atividade humana, incluindo a agricultura e a pecuária, que poderiam gerar muito menos impacto ambiental. E aí, dito isso, vamos a um segundo ponto. Apesar de a agropecuária ser a atividade econômica que mais consome água no geral, dependendo do país, pode ser diferente. Tem países que usam muito mais água em atividades industriais, como eu mostrei a vocês. Aí você pode estar se perguntando, bom, pera lá, mas e o meu consumo? O tempo inteiro eu escuto falar que eu devia fechar a torneira, tomar um banho mais curto, não ficar de sacanagem varrendo a rua com aquela mangueirinha de água. E sim, não vai sair por aí desperdiçando água à toa, né? Você não é maluco, pelo amor de Deus. Não tem porquê você fazer um consumo que não seja consciente. Entretanto, não é você, o indivíduo, o principal responsável pelo consumo, é claro. Se você olhar para todos os países, nenhum deles vai ter no consumo residencial a maior parcela do uso de água. Talvez, possivelmente, se eu olhar para o Vaticano, se eu olhar para Luxemburgo, para Mônaco, esses países minúsculos em que você quase não tem agricultura ou não tem, quase não tem indústria ou não tem, aí vai ser a atividade das residências a principal responsável. Mas aí é uma exceção, né? É uma excrescência. De um modo geral vai ser a agropecuária mesmo ou a indústria, dependendo do caso. E o consumo, como eu disse, é profundamente desigual. Aí vão vocês aí me chamar de comunista. Mas eu sou o dado, gente. Olha aqui, ó. Os americanos consomem, em média, 575 litros de água por dia. Isso é um dado da ONU. Mas se bem que a ONU também é acusada de comunista, né? Ainda que ela seja composta por países e só represente os votos dos países, né? Enfim, tem doido para tudo. A média essencial apontada como o mínimo médio necessário para que uma pessoa possa sobreviver é 50 litros por dia. Se a pessoa tiver acesso a 50 litros por dia, essa é a média, ela pode ter uma vida com dignidade. Menos que isso é um problema. Muito mais do que isso pode gerar desperdício. Olha aqui, ó. Estados Unidos, Austrália, Itália, Japão, países desenvolvidos, grande consumo de água. Agora, olha para outra ponta. Angola, Camboja, Etiópia, Haiti, Ruanda. Olha isso. As pessoas vivem nesses países com uma média de 15 litros de água por dia. Pensa na sua vida com 15 litros de água por dia para beber, tomar banho, cozinhar, lavar roupa e fazer qualquer outra atividade em que a água seja necessária. Vai ser suficiente? Imagino que não. Essa é a situação de muitos que vivem em países periféricos e de alguns que vivem em países ricos, mas são pobres. Porque mesmo numa Austrália da vida, numa Itália da vida, no Japão da vida, tem gente pobre, em situação muito precária. Claro, é a minoria, mas eles existem.
Veja então que o consumo diário per capita de água no mundo é profundamente desigual. E aí, aqui tem um caso ainda mais chocante, que é o de Moçambique, onde as pessoas vivem com miseráveis 4 litros de água em média por dia. Se bobear, não é nem o que algumas pessoas bebem aqui no Brasil. Tem gente que exagera na água também, né? Eu sei que há uma média de 2 a 3 litros por dia que te recomendo beber, mas, por exemplo, uma amiga minha, ela diz que bebe 6 litros de água por dia. Eu acho que ela vai explodir tanta água um dia, né? Ela vai morrer afogada na água que ela bebe. Mas, enfim, em Moçambique isso não seria possível para grande parte da população. Tá bom? Agora, olha para uma outra coisa que também indica essa desigualdade. Esse mapa tem lugares pintados em 3 cores: laranja, vermelho e azul. O vermelho representa o quê? Comunista, né? Não é nada de comunismo. Representa os lugares onde existe uma escassez física de água. O que significa isso? Tem menos água do que o necessário para as pessoas que vivem ali. Qual a causa? Tem 2 motivos. Primeiro, climático. O motivo climático tem vários lugares aqui que são desérticos. São áreas como a Argélia, Líbia, o Egito, a Arábia Saudita. São países onde o clima não colabora mesmo, o clima é árido. Mas tem também a questão demográfica. A Índia tem bastante água, gente. Só que é um país com mais de 1 bilhão de pessoas, então realmente não existe, em números, água suficiente para atender as demandas mínimas dessa quantidade enorme de pessoas. Logo, países secos ou muito populosos tendem a sofrer com escassez física de água. Mas mesmo em lugares onde a água é abundante, como no Brasil, existe escassez. Por quê? Por causa de problemas econômicos. Nesses países que aparecem em laranja, o problema tem lugares onde há pessoas cujas condições econômicas não permitem que ela tenha acesso à água suficiente. Ela não consegue comprar água, não consegue comprar um filtro, não tem acesso à água encanada porque ela é pobre, porque ela mora num lugar precário. E veja, isso se repete em vários lugares da América Latina e olha quem apareceu aqui na América Central, o Haiti. O Haiti é um país onde água deveria ser suficiente, porque a chuva é o bastante, mas onde a pobreza impede que muitos tenham acesso. Olha quem não aparece com escassez de água aqui na América Central: a Jamaica, a República Dominicana, o Panamá e Cuba. São os únicos países da América Central que não estão apontados como países com escassez econômica de água. Agora, a África praticamente toda, vários lugares da Ásia e o resto da América Latina, infelizmente, aparecem nessa condição. Tá bom? Olha para uma outra informação sobre essa disponibilidade desigual. Essa aqui é legal também. O bonequinho representa o percentual de pessoas que habitam esse continente em relação à população total do mundo. E a gotinha representa o mesmo, só que em relação à água. Na Ásia, a gente tem aqui 60% da população mundial e algo em torno de 38%, 40% de toda a água do mundo. Então tem menos água do que seria necessário. Há uma situação de escassez, a tendência é essa. O mesmo se repete na Europa, na África, mas não na América. A América, como um todo, de um modo geral, é um continente privilegiado pela natureza, porque tem mais água do que o que seria necessário para seus habitantes. Por isso não há escassez física, mas existe escassez econômica, em virtude da pobreza de vários dos habitantes desse continente. Aonde que eu não vejo isso? Na América anglo-saxônica, que é a parte desenvolvida, onde estão os Estados Unidos e o Canadá. Olha eu aí elogiando os Estados Unidos, né? Um lugar onde a água potável não é um problema. A falta dela não é um problema para a maioria absoluta da população. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil. Olha só, cada brasileiro consome em média de 180 a 200 litros de água por dia. Bebendo? Espero que não, senão vai morrer. Aliás, parece ter um problema de saúde mesmo, que acontece quando você bebe água em excesso. Você vai prejudicar os seus rins, você vai mudar o pH do teu corpo. Eu já li sobre, mas esqueci.
Vocês devem talvez saber melhor do que eu, porque talvez tenha ouvido isso em alguma aula. Então não beba 200 litros de água por dia. Mas em geral você vai usar para banho, vai usar para escovar os dentes, para dar descarga, dê descarga, tá? Por favor, é higiênico, dá descarga depois que você usa. Só que existe também o consumo indireto. Você bebe água, você usa água de maneira direta, de várias formas. Mas você também come de 2 a 5 mil litros de água por dia, junto com os alimentos que você está ingerindo. Aí você pode pensar, caramba, então já estou hidratado, né? Se eu comi 5 mil litros de água? Não, não é essa a explicação. O que está sendo dito aqui é o seguinte, que o alimento que você consome usou água no processo de produção. Aquela água não está mais ali. Em alguns casos até está. Se você come melancia, melão, você está ingerindo uma grande quantidade de água, né? Se eu não me engano, mais de 90% da melancia é água, do melão é algo parecido também. Só que aqui, o que eu estou dizendo é outra coisa. Água, ó, o Clark Kent falou, hein? Boa, Clark Kent, nosso super-homem. A água virtual é a água que você não vê. É a água usada no processo de produção de mercadorias, industriais ou agrícolas. Tanto faz. Olha aqui, ó. Para produzir 1 quilo de manteiga, gasta-se em média 18 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de queijo, mais ou menos 5 mil litros de água. 1 quilo de arroz, você gasta 2.500 litros. Então, sempre que você produz algo, você vai gastar água. Se eu produzo uma camisa, eu gasto água no processo de produção. Se eu faço um sapato, um relógio, um telefone celular, uma TV, eu gasto água no processo de produção. Eu acho essa imagem engraçada. Eu confesso que nunca fui conferir a veracidade dessa informação, tá? Me parece pouco provável que ela seja verídica, mas eu escolhi acreditar. Eu escolhi acreditar que realmente, para produzir 1 litro de cerveja, você só gasta 5,5 litros de água. Por quê? Com isso, eu consigo ter um argumento para poder beber. Eu posso dizer que eu estou tentando ser sustentável, ambientalmente responsável, que ao invés de beber leite ou de beber alguma outra bebida que usou mais água no processo de produção, eu bebo cerveja apenas com esse propósito, de ajudar a natureza. Acho, como eu disse, pouco provável que seja uma informação verdadeira. As demais, como a da manteiga, do queijo, já chequei em outros lugares e de fato é verdade. Mas eu mantenho essa imagem aqui, nem que seja pela galhofa. E repare que se você olhar bem, são os produtos de origem animal que mais gastam água no processo de produção. Tá aí um argumento para você se transformar em vegetariano ou então em vegano. Para além da defesa do bem-estar dos animais e do não sofrimento e da não crueldade com os animais, você pode alegar que você não consome produtos de origem animal porque você é ambientalmente consciente, porque você sabe que para produzir alimentos na pecuária é preciso desmatar várias áreas, o que gera poluição atmosférica. Você pode dizer que você não consome produtos de origem animal porque os animais, antes de chegar ao prato, são alimentados com ração que foi feita de soja, que para ser plantada desmatou grande parte do cerrado brasileiro, o que colaborou para aumento das temperaturas médias do Brasil e para a ocorrência de estiagem, sendo que essa falta de chuvas gera diminuição de água nos reservatórios das hidrelétricas, o que faz com que a energia elétrica fique mais cara e todos os brasileiros paguem por isso. Então você pode argumentar com muitos elementos os motivos pelos quais você abriu mão de consumir produtos de origem animal. Já estou dizendo que eu não sou vegano, tá? Não sou vegetariano. Tento ser responsável no consumo, não consumir em excesso. Hoje em dia nem como mais tanta carne vermelha não, porque a digestão é difícil. Mas de um frango eu não abro mão, até porque a proteína não pode faltar, né? E conseguir proteína de origem vegetal em quantidade e qualidade equivalente é bem difícil. Mas enfim, saibam o seguinte, gente, para além da galhofada, da zoeira com os veganos e tal, que realmente, à medida que a população mundial foi aumentando e melhorando o poder de consumo em alguns lugares, ela passou a consumir mais carne. E realmente,
A pecuária, como nós fazemos, é absurdamente prejudicial ao meio ambiente. Não é papo chato não, tá? É verdade. Talvez um caminho seja, para além do veganismo, que façamos uma pecuária melhor, uma pecuária intensiva, com outros métodos, porque a pecuária extensiva é extremamente prejudicial. Seja porque há um desmatamento para criar áreas para o boi pastar, ou porque o alimento que ele consome vai precisar do plantio de muitos vegetais, de muitos cereais, como milho, trigo, a soja, que vão ser depois transformados em ração. É por isso, inclusive, gente, que a gente fala que o boi tem uma pegada hídrica muito grande. Atenção para a diferençazinha entre esses dois conceitos, água virtual e pegada hídrica. Água virtual é a água usada no processo de produção de uma mercadoria. Pegada hídrica é o quanto um animal, um ser vivo, um ser humano, uma empresa ou um país desgasta a natureza. Digamos que é o quanto você marca a natureza em relação ao consumo de água. E aí pensa, se eu sou uma pessoa que consome muita carne e que consome muito como um todo, eu compro roupa, jogo fora, compro outra, compro telefone, jogo fora, compro outro, o meu consumismo exagerado está exigindo a produção de muitas mercadorias. Logo, eu estou exigindo o uso de muita água virtual. Por isso, o meu estilo de vida é um estilo de vida que me faz ter uma pegada hídrica muito grande. Tá bom? Olha aqui para a historinha. Um boi vive em média 3 anos até ser assassinado, esquartejado e vendido em pedaços no mercado para alimentar o nosso desejo de consumo. Ao longo do tempo em que ele vive, antes de ser decapitado, ele vai consumir muitos cereais que, para crescer, precisam de água, já que a irrigação é fundamental para a agricultura. Além disso, eles comem pastagem, que também precisa de água para poder crescer. Água que também é utilizada para a higiene do animal e que ele também bebe. E aí o cálculo é esse. Quando morto, o animal gera mais ou menos 200 quilos de carne. E comparado com o quanto de água você precisou usar no processo de produção, a gente tem isso aqui, né? Não consigo apontar direito não. Ó. Mais ou menos 17, 18 mil litros de água por quilo de carne. Por isso que se fala que o boi tem uma pegada hídrica muito grande. E a grande questão é, como eu falei, a pecuária aumentou muito. Você tem mais de 200 milhões de cabeças de gado aqui no Brasil que estão aí, ó, comendo ração pra caramba, pastagem e peidando a vera, né? Jogando metano para a atmosfera, colaborando de maneira direta para o aquecimento global. A culpa é dos boizinhos, coitados? Não, a culpa é do processo, da estrutura econômica que implementa tanto essa expansão da pecuária. Não vou criticar quem come carne não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você viva como você quiser, eu como carne também. Só estou apontando a realidade. É aquilo, eu como sabendo que o meu modo de vida, no caso do consumo de carne, é danoso para o meio ambiente. Mas cada um faça aquilo que julgar conveniente. Para caminhar para fechar nossa aula, faltam 2 coisinhas só, tá bom? Olha aqui, ó, o ciclo hidrológico e começar a falar de bacia hidrográfica, que eu vou continuar falando na semana que vem. Isso aqui é aquilo que a tia Cotinha te ensinou lá na 6ª série, no 6º ano, na antiga 5ª série. A água passa por um ciclo. Se é ciclo, não tem começo, né? Mas dá para explicar começando por aqui que fica melhor. A água evapora. Isso forma nuvens, que recebem o vapor d'água, que transpira das árvores também. Essas nuvens, quando muito carregadas, despejam chuva. Você lembra? Pode ser chuva convectiva, pode ser orográfica, pode ser frontal. A chuva que cai joga água, que pode se congelar no topo das montanhas, virando neve, virando gelo, que pode derreter em algum momento, formando um curso d'água. Tem vários rios cujas águas vêm do derretimento da neve do alto de montanhas. Ou a água pode cair direto no solo, correr pela superfície formando um rio, pode formar um lago. Ou ela pode se infiltrar, formando um depósito subterrâneo, um lençol freático, um aquífero, o que eu vou explicar semana que vem. Mas há um ciclo. E é por isso que não dá para falar, gente, que a água vai acabar. Não vai acabar.
Só que a água doce potável, essa sim, pode acabar e ela já é escassa em vários lugares do mundo, até porque a gente contamina muito da nossa água doce superficial que está nos rios e também a que está nos lençóis freáticos. É por isso que o planejamento dos países, das cidades, é fundamentalmente, ou deveria ser fundamentalmente atrelado à disponibilidade de água em cada lugar, ou seja, a análise das bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é um conjunto de águas formada por um rio principal, seus afluentes, que eu posso chamar de tributários também, e pelo relevo aonde essas águas se encaixam. Entendeu isso aqui? Olha a diferençazinha entre dois conceitos, rede e bacia. Rede hidrográfica é o conjunto de águas, rio principal e afluentes, rio principal e tributários. Bacia hidrográfica é o conjunto formado por essa rede, pelo rio principal e pelos afluentes, e pelo relevo aonde essa rede hidrográfica está encaixada. Olha aqui, ó, que interessante. Nessa imagem eu vejo quantas bacias hidrográficas. Me digam aí. Escreva no chat. Quem é a minha Marta, gente? Não estou entendendo aí. Ah, Marta é aquela história do Felipe, né? História maluca do caramba. Vambora, gente. Olha só. Aqui tem quantas? Quantas bacias hidrográficas? Duas. Boa. Grupo Klink. É isso? Grupo Kink, né? Duas bacias. Eu tenho uma aqui e outra aqui. Separadas por um interflúvio. Por um divisor de águas. É a mesma coisa. E aí pensa, choveu. A água escorre para cá, escorre para cá. Forma uma bacia hidrográfica aqui e outra aqui. Bacia hidrográfica cujo rio principal vai ser alimentado pela água da chuva, pelo derretimento da neve numa montanha ou pela própria água que brota do lençol freático. Calma, vou te explicar isso melhor na semana que vem. Só quero mostrar alguns nomes aqui, ó. O vale é uma área baixa onde essa água vai correr, onde corre o curso principal do rio, para onde fluem os afluentes. O fundo de vale, portanto, é o local onde costuma estar o rio principal. E a sua rede de drenagem, ou rede hidrográfica, é o conjunto formado por ele e pelos outros rios do entorno, pelos afluentes. Compreender a dinâmica das bacias é fundamental para usar adequadamente a água, para que ela não falte, para planejar bem o crescimento populacional. E tudo isso a gente vai estudar melhor na semana que vem, quando eu vou te falar um pouco mais sobre características dos rios, do relevo onde eles se encaixam e das bacias hidrográficas do mundo e do Brasil. Incluindo falar um pouquinho sobre como é que esse rio vai se comportar de maneira diferente, como é que em alguns lugares ele tem mais erosão, em outros ele tem mais sedimentação. Mas tudo isso eu vou deixar para a semana que vem. Já falamos bastante e agora é hora de vocês descansarem. Tá bom? Dá o seu print aí, gente. Só tirar as dúvidas que eu tô vendo ali, ó. Peter Park, por que ocorre o Triângulo das Bermudas? Isso aí é balela, tá? Lá no Triângulo das Bermudas, que é a região da América Central, não tem mais acidente do que o padrão. Procura ver um pouco melhor sobre isso, porque é uma grande lenda. E o Peter Park perguntou também sobre se o Haiti fica entre placas tectônicas. Ele fica em áreas de borda de placa, assim como outras áreas da costa oeste da América do Sul e da América Central. E aí, o Peter Park também perguntou sobre transposição do Rio São Francisco. Esse é assunto para a semana que vem, em que falaremos sobre hidrografia do Brasil. Tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. E até a semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.